Olá, hoje sem nenhuma presunção e nenhuma pretensão, eu quero hipnotizar você. Na verdade, eu não sei quase nada de hipnose. O que eu sei é o que eu li e o que eu pude conversar com o nosso convidado de hoje, o palestrante, consultor, professor, terapeuta do uso da hipnose, da reprogramação mental, para a gente entender essas duas ferramentas para o desenvolvimento humano em mais de uma escala de aplicação e atividade. Está conosco no Câmara Livre o Roger Dias Barbosa. Ele nasceu em Lençóis Paulista e fez o seu colegial na instituição Dinâmica. Depois formou-se em computação na Unesp. Aliás, um bom começo a gente entender com o nosso convidado se existe alguma conexão entre o terapeuta, o palestrante, o uso da reprogramação mental com a linguagem binária do mundo dos computadores. Existe sim, na verdade, há uma grande gama de pessoas da área de computação que acabam migrando para a área de terapia, porque fazer uma programação, uma reprogramação mental, lembrem muito uma programação do computador. Inclusive, fazendo a programação correta para você não ter certos tipos de bugs na programação de computador, quanto na terapêutica também, que é isso que a gente não busca. A terapia é uma forma de processamento e organização cerebral, então? Sim, ela envolve os modelos mentais de processamento da informação e como isso vai acarretar um comportamento diferente na pessoa depois. Vou fazer os meus, então, com você aqui no Câmara Ok. Livre. Você é filho do Sr. Walter com a dona Irani. Isso. Qual o sobrenome que não está no batismo do seu nome? Farinelli, nome da minha mãe, sobrenome da minha mãe. O que fazem os seus pais? O meu pai, ele já é aposentado, mas ele trabalhava com contabilidade, né? E minha mãe é do lar. Que memória afetiva você tem de sua infância? Aquilo que se eu te perguntar agora, lhe vem automaticamente na cabeça. Nos momentos na cama da minha mãe, muito pequeno, pegando uma escova e escovando o cabelo dela e recebendo os carinhos dela. E essa é uma lembrança muito forte. E outra, ela me ajudando a estudar, né? Duas memórias com significados diferentes do ponto de vista afetivo, de bastante afeto, até repetindo a palavra. Pontos de vista diferentes? Sim. Uma da mãe educadora, tentando transferir informação, dar caminho, orientação para o filho, e a outra dando carinho. Eu acho que eu tenho a memória de eu estudando, e de repente minha mãe na minha frente com um livro, entre aspas, tomando, né? Se falava assim antigamente, Tomando né? lição. Tomando a lição, né? Para verificar isso. E eu tenho uma lembrança muito forte, não é tanto da infância, já é mais da adolescência. No período, eu falo adolescência, porque eu entrei na faculdade muito cedo, né? 17 anos eu estava fazendo o primeiro ano de faculdade, em que eu tinha que trabalhar para poder me sustentar na faculdade também, e eu lembro perfeitamente dela descendo de carro, me esperando na rodoviária, com um prato de comida na mão, para eu poder ir dar as minhas aulas à noite no colégio técnico alimentado. Outra grande, e forte e marcante simbologia de afeto. Do meu pai, eu lembro perfeitamente ele me levando para jogar bola no campinho de futebol, né, o antigo Barreirão, né, hoje o Espaço Mendes, lá em São Caetano, a gente jogando bola e eu chutando a bola para baixo do barranco e ele correndo lá buscar a bola, e na volta a gente passando num barzinho para tomar a famosa Gine, né, um refrigerante bem gostoso daquela época. Você é um moço de sorte, rapaz. Eu me julgo com muita sorte. Caçula? Como todo caçula mimado? Sim. Muito mimado. Positivamente. Por que computação? Eu acho que naquela época eu tinha a ideia de fazer química. Morava numa cidade onde a química era bem forte pelas usinas. Até que uma pessoa disse assim para mim, olha, tem muita gente já fazendo química, você não vai achar emprego. O negócio do futuro é computação. Eu nem tinha visto um computador na frente. Eu tive a oportunidade de ver um computador pela primeira vez com um colega meu de colegial, né?
uma família tradicional de Lençóis, família Trescente, o Wilson Trescente. Se ele vê isso, um abraço. Você é responsável por tudo isso também, Wilson. Em que eu vi um computador pela primeira vez na casa dele e aquilo me fascinou e foi amor à primeira vista. Então, foi amor à primeira vista com uma possibilidade grande de futuro, eu embarquei nessa. Se você pudesse ou quisesse fazer outra faculdade neste momento e pudesse voltar lá para os 17, sabendo o que você é, neste momento você faria o quê? Psicologia. Por quê? Porque hoje é a área que eu amo. É a área em que eu vejo a minha missão sendo realizada, que é ajudar as pessoas de uma forma efetiva, não só falando, mas com ações. A gente vai entrar um pouco da sua área de formação e de conhecimento para falar, lógico, sempre sobre o ser humano. Aliás, no Câmara Livre a gente fala sobre o ser humano toda semana, o tempo todo. E eu uso um mote, como toda linguagem de computador, que jornalista é cheio de usar a linguagem binária, prática, para tentar fazer comunicação e às vezes não reconhece isso. Todo mundo tem uma história para contar. Sim. E a história das pessoas pode servir para a experiência do outro. As pessoas são muito neuróticas. Vivem em graus diferentes de neurose. A reprogramação mental pode ajudar nisso? Pode ajudar. Toda neurose, ela starta de um processo de ansiedade muito grande, né? Então, a reprogramação mental ou a hipnose, ela vai atuar de duas formas. Primeiro, descobrindo a causa disso, seja num passado distante, recente, ou até em outras vidas, dependendo da crença da pessoa. E como trabalhar o aspecto físico, comportamental agora, com alguns gatilhos para baixar essa ansiedade. Você é um coach, é um consultor, é um professor, é palestrante, é terapeuta, lida com a questão da hipnose no dia a dia. Me assusta um pouco e até me deixa um pouco apreensivo o fato das empresas não terem programas eficientes de análise de perfil comportamental e de histórico psicológico das pessoas. Eu que estou maluco, exagerado, chato, ou tenho razão, ou certa razão? Tem certa razão. É importante conhecer o histórico, é importante saber contextos em que a pessoa esteve, sim, mas eu julgo até mais importante o que fazer com ela daqui para frente, né? Então, esse é um trabalho que eu venho tentando promover dentro das empresas e gosto muito de bater nessa tecla. Hoje você fala assim, poxa, vamos fazer um trabalho preventivo de estresse, vamos fazer um trabalho preventivo de LER. Por que não fazer um trabalho preventivo emocional comportamental? Conviver em ambientes coletivos é muito complicado, uma redundância falar. E quando você pega uma hierarquia de empresa que tem planilhas, metas, programas bonitinhos no PowerPoint de como proceder para cada fenômeno, estratégia de vendas do produto, mas não olha para dentro do ser humano, eu acho essa empresa meio vazia. Eu estou sendo chato de novo? Aí nós vamos ter eu tenho uma ideia muito particular sobre isso. Eu não considero ela chata, eu considero ela insuportável, na verdade, né? Mas aí é uma questão do ser humano sempre da escolha. Se hoje eu necessito estar num ambiente assim, então eu preciso fazer uma reprogramação mental para que isso não me agrida tão fortemente que eu consiga conviver com determinada harmonia nisso, mesmo não concordando com isso. Mas é claro que, por outro lado, eu vou estar sempre buscando um ambiente ou uma empresa que me favoreça dentro das crenças, dentro dos valores que eu tenho. Quem está em casa pode não ter percebido, mas eu estou falando de reprogramação mental há 3 ou 4 minutos e não pergunto nunca para o Roger o que é reprogramação mental. Agora eu conto, eu estou incitando a sua ansiedade, para depois a gente chegar nela, para ver se você sabe esperar um pouco uma parte desse exercício. A gente chega lá. Antes, ainda quero tocar no outro ponto. Por que palestras motivacionais, na sua visão, não ou podem não surtir o efeito que as pessoas propagam? Eu gosto de falar que eu sou uma linha de palestrantes que é palestrante motivacional, mas não acredita em palestra motivacional, né? Até porque a motivação, no meu modo de entender, nunca pode ser de fora para dentro, né? Fica muito vazio, fica muito estereotipado a gente dizer, olha, segunda-feira você vai acordar bem,
né? E não é isso que acontece na prática, né? A motivação tem que ser interna, tem que vir de dentro para fora. Eu preciso despertar algo lá dentro que faça com que eu busque algo diferente na minha vida. Então as minhas palestras levam esse tipo de mensagem. Mais do que um blá blá blá, eu vou contando casos da vida real, casos aqui, casos de outros países, de pessoas que tiveram sucesso com a sua própria reprogramação mental e que hoje conseguem viver escolhendo o caminho que querem. Não deixam se abater ou não deixam se levar muito pelo que os outros dizem ou impõem. Importa mais o meu modelo de vida, aquilo que eu acho correto. Então vamos lá. O que é a reprogramação mental? Eu considero, é uma ciência, eu considero isso quase como uma arte, né? É uma ciência que estuda a maneira como que eu posso processar diferentemente as informações que eu recebo do mundo externo em conflito com aquelas que eu já tenho. E como eu posso fazer para até mudar pensamentos, padrões que já estão pré-programados em mim, vieram de útero ou vieram da própria educação de pai e mãe, sociedade, escola, né? Tudo isso que já está latente e que hoje me causa problema, me causa obstáculos, transtornos, como eu posso fazer essa mudança de mundo? É uma mudança de percepção, na verdade. Para mim, a palavra principal na reprogramação mental se chama percepção. A maneira com que eu percebo o mundo. A gente fala, eu costumo dizer nas palestras que não existe mundo real. O mundo está aí para ser analisado e para ser percebido, e cada um percebe de uma maneira. Você pode perceber Bauru como uma cidade extremamente violenta ou não. É a mesma cidade. Eu já fiz essa citação, eu lembrei de Aaron Beck aqui, enfim, que a questão não são os fatos, mas a forma como a gente os apropria pelo pensamento. Tendo isso como reflexão e ponto de partida, tem uma carga genética aqui. Uma carga de memória cognitiva, consciente, inconsciente, emocional, claro. Um histórico de vida em várias vertentes. Isso é que faz a diferença de você lidar na hora da reprogramação mental? É essa a diferença. E é exatamente isso que, através da hipnose, a gente busca potencializar. A gente busca ir lá para o passado, descobrir o que, de fato, ocorreu lá e que hoje não condiz com a realidade, precisa ser mudado, né, para fazer essa reprogramação e daí para frente é automático o processo de mudança comportamental. Você também já me disse, mas vou transferir para eles, senão não seria justo. Essa é a nossa função pública. Na hipnose não tem estado de inconsciência. Eu não faço aquilo que eu não quero. Não. Muito pelo contrário, né? Você não faria nada hipnotizado que você faria se você estivesse em estado de vigília ou acordado. Mais importante de tudo é uma coisa chamada sua autoconsciência, né? O que ela dirige é o que vai ser feito. Então, por exemplo, eu não teria condição de ter nem o poder para chegar em alguém na rua, hipnotizar, dar uma arma na mão dela e falar, agora você vai lá e mata fulano. Aquilo não faz parte do livre-arbítrio dela, né? Se ela não tem essa autocondição já instalada, ela não vai fazer isso. Eu posso me deixar ser hipnotizado, então, se eu quiser. Pode. Mas mesmo que você se permita, e a gente, numa sessão terapêutica, a gente insiste nisso, né? Se permita, você vai ter que confiar muito na pessoa que está, né, no seu terapeuta, para que ele faça a reprogramação correta, sem exceder os limites, né? Algumas correntes de psicologia e psiquiatria também deixam de utilizar a hipnose como ferramenta no consultório por entender essas correntes, que ela é um HD, mas que não se reformata de forma permanente, que isso retorna depois. As experiências que eu tenho como terapeuta são muito claras. Se realmente eu vou à causa do problema e faço um processo que se chama ressignificação da causa, aí é permanente, não tem como. Qual é o risco, o perigo, o meio termo, o equilíbrio entre a sugestão e o paciente, na medida em que ele está acessando questões que lhe são muito sensíveis? Quando você está lá num processo de reprogramação mental, de hipnose, em que o estado de consciência crítica é muito baixo,
nós temos acesso a boa parte das memórias do passado e principalmente aquelas traumáticas, porque são aquelas que estão lá pedindo para ser tratadas, na verdade, né? E às vezes numa simples sessão há um despertar disso. Latente. É a própria mente dizendo, opa, você achou o caminho que eu precisava, estou aqui. Né? Então, acontece às vezes em palestras, né? Eu estou lá fazendo uma demonstração de hipnose e de repente a pessoa tem uma catarse, a pessoa tem uma abreação, ela começa a chorar lá copiosamente durante a palestra. A pessoa vive necessariamente na regressão aquela situação, se for de violência, por exemplo? Física? Ela não revive, ela tem memórias, flashes de memória daquilo que aconteceu. Né? Pode ter. É claro que quando a gente fala de um trauma, por exemplo, de uma violência, um abuso sexual muito antigo, né? Numa simples sessão, numa simples hipnose, dificilmente a pessoa vai ter todo o contexto daquilo que aconteceu. Mas quanto mais tempo eu permanecer e aguçar aquilo nela, ela vai buscar mais e mais informações daquela memória traumática. Né? O importante é, quando despertar isso, você tem que fazer o tratamento em seguida. Vou pegar outras ciências aqui para ajudar no nosso tempero do bate-papo mental e humano. Uma corrente dos tratamentos, por exemplo, de terapias, consideram a microfisioterapia como uma abordagem por micropalpação, onde você acessa memórias celulares, nós já falamos sobre isso aqui na TV Câmara, inclusive, com a Ana Paula Prado, e é capaz, inclusive, de datar aquele sofrimento que a pessoa viu. É impressionante para quem não conhece. E o tratamento é você acessar e, através da autocura, é interior, é mental o processo. Por isso que não serve aqui para bater papo. As pessoas são capazes de, como se fossem, limpar da frente aquilo que naturalmente ela não percebeu e não teve condições de reagir. Você acha que tem sentido isso? Muito sentido, muito sentido. Dentro do, por exemplo, eu ministro cursos de hipnose, né? Dentro do curso de hipnose, uma vertente que eu tenho, quando eu estou terminando o curso, é sobre a terapia por EFT, que é a acupuntura usando os dedos, onde eu vou tocando em determinados chakras do corpo e liberando aquela energia retida negativa, traumática. Então, sim, é possível. Inclusive, quando eu tenho pacientes que têm uma certa resistência maior à entrega à hipnose, um dos caminhos possíveis é esse tipo de terapia. Outro recorte. Quando você trabalha com tentativa motivacional, de preparação, de reprogramação mental, de equipes de vendas. Você aplica muito em técnicas de vendas. Há muito em consideração os diferentes perfis, naturalmente, da equipe, aquele mais ansioso, aquele mais traumático, aquele que teve um problema com o pai lá atrás, aquele que é muito feliz, né? Aquele que é extrovertido, que é introvertido, aquele que é muito teimoso, aquele que não é, enfim. Qual a função da neurolinguística nessa questão? Em primeiro lugar, é derrubar as crenças que são consideradas limitantes. Por eu ser ansioso ou não ser ansioso, claro, no momento de uma venda, eu vou utilizar a reprogramação mental, neurolinguística e hipnose para reduzir essa ansiedade. Porém, se eu tiver algumas crenças, como por exemplo, eu escutei muito na minha infância, não estou dizendo eu, mas qualquer um pode ter escutado muito palavras ou expressões do tipo assim, dinheiro é sujo. Dinheiro que vem fácil veio de forma ilícita. E isso acaba criando um bloqueio em mim. Fecha a boca. Boca fechada não entra mosquito. Como eu vou vender com a boca fechada? Né? Parece besteira, mas aquilo foi feita uma programação muito forte, vem dos pais, uma programação extremamente forte, e acaba ficando no nosso subconsciente. Né? A neurolinguística vem para tentar ajudar você a mudar esses padrões, principalmente de crença, e principalmente a maneira como você vai colocar as palavras para outra pessoa. Estimando, poxa, essa pessoa ela é mais sinestésica, ela é mais auditiva, opa, vou usar padrões diferentes de comunicação para esse tipo de pessoa, de acordo com o interesse dela, fazendo afirmações que a gente chama de afirmações embutidas. Uma releitura com estratégia para o objetivo. Claro, claro. Se o meu objetivo é efetuar uma venda e a pessoa ficou em dúvida, por exemplo, e vai entrar em contato depois com você, uma maneira poderia ser assim, se você decidir comprar o produto, me liga. A neurolinguística te diz, você não vai dizer assim. Você vai dizer, quando você decidir adquirir esse produto, me liga. Então, embutidamente, eu estou dizendo que a pessoa vai adquirir. Né? Não tem o C mais, porque o C
ou vai para o sim ou para o não. Quando eu digo quando você decidir em adquirir, quando significa que um dia você vai fazer isso. E comprar é uma palavra que lembra muito dinheiro. Comprar mentalmente me reflete a pegar a carteira e tirar dinheiro. Adquirir, na verdade, corta essa parte e vem só a entrega, o recebimento. Então são microexpressões que a gente utiliza na neurolinguística e em vendas que faz uma diferença grande em resultados. Na hora da abordagem tem uma questão que é uma ferramenta de marketing, de repertório, abordagem, estratégia, de recebimento, até a forma que você recebe o cliente na loja no dia a dia. Claro. Você já deve ter ouvido um monte de absurdo. Eu coloco... Que é treinamento, é capacitação. O primeiro absurdo que eu coloco, e aí eu não vou assim, ser categórico e dizer que isso aqui funciona para 100% das pessoas, né? Claro. Não vou ser. Mas, por exemplo, eu acabei de chegar numa loja. Quando eu quero comprar algo, eu preciso de confiança. Eu preciso ter confiança primeiro na loja que eu estou. Então, vamos falar uma loja de varejo. Eu cheguei na loja, eu quero me ambientar, eu preciso me ambientar, eu preciso olhar e de repente você pisa na loja, um vendedor vem e já te diz, posso te ajudar? E aí eu faço essa pergunta na palestra, né? Pessoal, qual a resposta padrão? 99% das pessoas vão dizer, estou só olhando. Obrigado, não, estou só olhando. Então você recebeu o primeiro não do seu cliente logo na entrada. Tirando 1% da população que realmente quando pisa quer ser logo atendido, tenho isso em casa, me perdoe, minha esposa é assim, né? Ela entra numa loja e fica 10 segundos e ninguém aborda ela, ela fica, não é possível, né? Mas é a minoria, né? Então assim, eu preciso ter confiança. Confiança indica, eu preciso estar num lugar de confiança e saber que existem pessoas prontas para me atender. Quando eu precisar, eu vou pedir ajuda ou um certo olhar meu já vai chamar a atenção do vendedor em que eu preciso de ajuda. Isso é treinamento. Aí tem a técnica do corpo fala. Sim. Observar o outro, tentar compreender essas leituras todas e também como se portar. Eu tenho uma das palestras minhas, negociação utilizando linguagem corporal. Né? Então, você vai lá trabalhar uma venda, por exemplo, numa concessionária. A concessionária de veículo, para mim, é um grande exemplo. Né? Você posiciona o cliente atrás da porta principal, de costas para a porta principal da concessionária. Isso é terrível. Né? Qualquer movimento, eu estou aqui, cliente, incomodado. Né? Me distrai. O posicionamento das mãos. O posicionar na frente. Né? O posicionar na frente num ato de negociação indica que eu sou seu opositor. Na verdade, para fechar o contrato, eu vou lá, venho para o lado, sento do lado e falo, vamos analisar essas cláusulas aqui. Isso me lembra parceria. Então, estar ao lado é parceria. E isso não serve só para técnicas de venda. Quando nós estamos educando os nossos filhos também. Em que lado eu vou me posicionar? Né? Se o meu filho é destro, eu vou me posicionar à esquerda dele para ensinar algo. Porque se eu me posicionar à direita, eu estou cruzando o braço, cruzando informação com o olhar dele, perdi muito do processo de aprendizagem. Você acha que tem sentido a relação entre as capacidades motoras e os hemisférios cerebrais? Sim, sem dúvida nenhuma. Cientificamente isso acontece. Né? Eu sou um canhoto. Olha como eu estou rabiscando meu papel, com a direita. Okay. Que a professora, enfim, sem criar nenhum embaraço com ela, claro. Aconteceu. Uhum. Ela batia na mão do lado esquerdo e aí eu não desenvolvi o canhoto. Isso tem uma correlação depois, uma série de habilidades a serem desenvolvidas ou não. Esse exemplo é perfeito. Né? Quer dizer, criou um trauma em mim e o corpo vai ter que dar um jeito de se virar para isso. Então vamos para outra mão. Né? O ser humano ele é tão interessante que ele coloca um monte de limitação nele mesmo sem saber das possibilidades. Isso, né? Que eu queria chegar ainda na nossa reprogramação mental. Na verdade, boa parte dessas questões, é lógico que até por não conseguir perceber ou não se dar conta, não aceitá-las, você limita já a capacidade de resolvê-las, são criadas pelo próprio ser humano. Sim. Como professor em sala de aula, eu vivo muito isso. Quando eu pego disciplinas, principalmente disciplinas da área de exatas, matemática, em que eu mostro o primeiro gráfico na lousa, ou a primeira expressão algébrica na lousa, eu recebo pelo menos 20%, 30% de comentários assim, ferrou. Eu nunca vou aprender. Eu nunca aprendi, nunca vou aprender isso. Esse é o maior limitante que nós temos. Então, se a gente acorda com esse limitante,
o nosso subconsciente compra essa ideia e fala, é difícil mesmo. Deixa eu te proteger, porque se você tentar e não aprender, você vai se decepcionar demais. Então eu estou te ajudando. Eu não vou te decepcionar. Nem tenta que você não consegue. Já que você citou do lado professor da história aí, o professor também precisa se dar conta que ele precisa ter o mínimo de conhecimento sobre essas ferramentas. Porque senão, não é que ele não tem domínio sobre a classe dele, isso significa, ou pode significar, que ele não sabe ensinar. Ou a maneira que ele ensina é a maneira tradicional, né? Usa as mesmas palavras. O caso do vendedor, que diz pra gente o que você precisa de ajuda, é o mesmo caso do professor que quando termina de explicar a matéria, alguém tem dúvida? É muito difícil o aluno em sã consciência erguer sozinho a mão e se passar por burrinho e dizer, eu tenho. Então, incitar. E aí o professor, além disso, né, ele já faz uma programação mental nos alunos, né? Bom, se ninguém tem dúvida, eu duvido que alguém não tem dúvida, mas já que ninguém tem dúvida, então está entendido, vou poder cobrar bem isso na prova. Aí é um trauma em cima de outro dentro da escola, o que faz com que os nossos alunos encarem o ensino como algo pesado, algo obrigatório, em que eu estou lá por obrigação para conseguir um emprego melhor, e não como a faculdade ou a escola como uma ferramenta para me capacitar a ser um ser humano melhor, mais evoluído. Dentro de sala de aula é isso que eu busco. Das palestras e cursos que eu mais gosto de fazer para professores. Como nós estamos mal preparados, ou na verdade como nós não estamos preparados para nada. Nós simplesmente copiamos modelos de professores que fizeram parte da nossa vida, principalmente os ruins, porque o ser humano capta muito isso, né? Então, para mim, é praticamente a morte quando eu escuto um aluno dizer que determinado professor disse assim, a minha prova, nem eu tiro 10. Aí eu penso, peraí, como é? Quer dizer que se o próprio professor não tira 10, ele não está me passando tudo, ou eu não tenho a capacidade de chegar no nível dele. Qual o nível dele? Quando o professor se coloca lá em cima numa escala hierárquica e diz eu sou Deus, desculpa, Deus é inatingível, eu nunca vou conseguir saber os dogmas de Deus, desculpa. O aluno já se trava com isso. Então, dentro da faculdade você me vê na cantina, você me vê no meio da roda dos alunos. Essa busca de confiança, essa busca de contato faz com que os alunos se abram para você e não te vejam como o professor, mas como um amigo que está lá e que ganhou respeito pela experiência que ele tem e pela maneira como ele te trata. De novo, vou tratar das neuroses humanas, então. Serve para jornalista, para economista, para professor, para juiz, para promotor, para auxiliar de administrativo, ajudante geral de limpeza, motorista, enfim, serve para todos, cada qual na sua hierarquia das escadas da escala social. Não é um instrumento de defesa? Eu fico aqui de cima, me valho ou não da minha posição ou de certa reserva de conhecimento ou de técnica, e aí eu me sinto não poderoso em relação a você, mas eu escondo a minha fraqueza. Claro. Qual é o líder do futuro? O líder do futuro é aquele que, junto com a equipe, pega as fraquezas em geral de todos, inclusive do líder, e trabalham para a evolução. A partir do momento que eu, como líder, não faço porque não sei tanto, faça você porque eu estou com um cargo acima, claro que eu estou escondendo as fraquezas e até as crenças limitantes que um dia eu vivi lá atrás. Toda a imposição que eu tive, de repente, de professores e pais, eu quero refletir em cima dos meus subordinados hoje. Então isso pode acontecer. Por isso é que eu tenho, pela natureza do jornalismo, tudo bem, exacerbado talvez já, mas sem nenhuma dificuldade de comentar, que eu tenho um pouco de dó, pena das religiões, aqui sem nenhum fundamentalismo, que se utilizam da miséria, da dificuldade emocional alheia para conseguir instituir as suas, aspas, verdades, fecha aspas. Que assunto delicado. Porque é uma forma de reprogramação mental, claro, das mais miseráveis, aquele... Nós estamos sendo vistos agora por centenas, milhares de pessoas, cada um com o seu dogma religioso, alguns sem religião.
E aí, muitas vezes me perguntam, hipnose e religião tem a ver? Eu falo sim, não, pode ter ou não, e me aprofundo no curso, eu não gosto de discutir isso muito lá fora. Mas um caso que eu cito, independente da religião, e isso me deixa doente de verdade, né? Me causa taquicardia quando eu vejo isso. Relatos e até vídeos em que eu tenho um determinado líder religioso que utiliza técnicas de hipnose, as mesmas que eu utilizo, por exemplo, numa palestra, para descobrir as pessoas que estão com uma sensibilidade maior naquele momento, para eu poder usá-las, né, como demonstração, né? Aprende, por exemplo, a técnica da mão colada, que é muito utilizada, para dizer, e aí, quem não abriu as mãos agora, está com o demônio. Vem aqui na frente, eu vou contar 3, o demônio vai sair. 1, 2, 3, pode abrir que não tem mais. E você quer ver eu pôr o demônio de novo? Fecha, grudou de novo, tá vendo? Tá com o demônio de novo. Quer dizer, eu acho que nem o demônio quer gente assim do lado dele. Certo? Então, esse tipo de demonstração de poder, para mim, me enoja. Me enoja. A hipnose é uma ferramenta, pode ser utilizada para o mal? Sim. Sim. Mas quando ela é utilizada para o bem, ela promove uma evolução gigantesca. E é por isso que eu acredito tanto nela. Pois bem, mas a hipnose pode ser utilizada para tudo ou tem um conjunto de questões que são mais sedimentadas, solidificadas, indicadas para que ela funcione melhor? Cada profissional vai responder de uma forma, né? Eu tenho grandes hipnólogos brasileiros que dizem que não há limite. Não há limite. Outros dizem, opa, há limite sim, em determinados casos a gente não tem um estudo científico muito provado, porém não significa que 100% das pessoas que têm esse problema não vão ser atendidos, né? O TDAH, por exemplo, é um caso complexo dentro da hipnose, mas que existem casos relatados. Eu mesmo tenho pacientes com TDAH que resolveram o problema, outros não. Quer dizer, todos os problemas em que eu tenho dificuldade de concentração, dificuldade de imaginação, dificuldade de foco, a hipnose ela tem uma dificuldade maior de atuar. Você vai levar muito mais sessões, primeiro para fazer com que a pessoa aprenda a se concentrar em si mesma para conseguir resolver os seus autoproblemas, né? Então, assim, existem alguns fatores que fazem com que a hipnose, a hipnoterapia não seja aplicada em 100% dos casos. Eu só vou citar, não tem nada de presunção nisso, mas fazer esse bate-papo, além de aprender um pouco todo dia, significa mais ou menos assim: penetra surdamente no mundo do pensamento. Lá poderás encontrar questões que ainda não foram vividas, ou comentadas, ou resolvidas. Reprogramação mental pode ser isso também. É exatamente isso. São questões vivenciadas e que hoje eu não me recordo, mas que claramente, talvez não pela pessoa, mas por pessoas de fora, percebo que aquilo trava essa pessoa hoje. Questões vividas ou questões ainda não vividas, dependendo da crença da pessoa, sim, mas que estão em formação latente, né, não vividas. Então, posso falar qualquer tipo de palavra aqui. Eu gosto muito de comentar nas palestras, né? Tive filho recentemente, 3 anos e meio ele está. Mas a reprogramação que a gente faz com crianças é muito interessante, porque a criança, quando ela nasce, tem 6 meses, 1 ano, quando ela vai fazer cocô, os pais simplesmente olham e dizem: ah, que lindo, fez totô, isso, faz totô para aliviar a barriguinha, né? E a criança fica super feliz, fase anal da criança, né? Depois, quando a criança cresce um pouco mais, 3, 4 anos... ah, fez cocô, que cheiro, ixi, o que você comeu? Ou pior, né? Ó, nós vamos na casa da tia Joana, não vai pedir para fazer cocô lá. Não vai fazer eu passar vergonha. Está feita a programação. Então, hoje, grande chance de se tornar um adulto que tem dificuldade de evacuar fora de casa, e quando vai ao banheiro não consegue ficar simplesmente parado. Tem que ter algo na mão. Se não tiver o celular, que hoje é muito comum, né? Se não tiver o celular, vai pegar a primeira embalagem que tiver para ler o rótulo. Ela tem que fazer alguma coisa. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu.
vive dentro do meu olho vermelho. Quem é o Roger Dias Barbosa no espelho? Uma pessoa que tem dois ideais. Ajudar as pessoas que necessitam muito hoje de reprogramação mental, aquelas que chegam para mim e dizem, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz todos os tipos de tratamento possível e não adianta, eu estou a ponto de fazer uma besteira. Me ajuda. Esse é o primeiro ideal. E o segundo ideal é levar para as empresas uma mensagem de que há esperança para essa nova geração. Há esperança de autocontrole emocional. Coisa que as empresas estão reclamando demais, quer dizer, eu imponho muitas regras, o meu funcionário estressa rapidamente, nós todos estamos estressando mais rapidamente, né? A corrida do dia a dia é assim. E o índice de rotatividade é muito grande na minha empresa. Sim, e vai continuar sendo muito grande. Né? Quando eu não faço uma programação correta com o meu funcionário, quando eu não explico direito para ele o que é uma meta, ele vai achar que meta é algo punitivo, enquanto a meta para a empresa é algo comparativo. Deve ser algo que eu olho e falo, opa, eu preciso melhorar. Não, se eu não fizer, eu vou ser punido. E é esse tipo de programação que a gente já tem, que faz com que a pessoa entre já bloqueada e não desenvolva toda a potencialidade que ela tem dentro do ambiente de trabalho. Então são os dois focos que eu tenho. Empresa, que eu acho que a gente poderia estar mais perto, mas acho que estamos longe ainda dentro das nossas lideranças das empresas brasileiras de enxergar um pouco isso e fazer esse trabalho preventivo. E outro que eu tenho um pouco, estou mais próximo, né, que é essa ajuda emocional comportamental. A vida é uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. O que o Roger tem do Walter? Eu acho que o meu pai ele é uma das pessoas de maior coração que eu já vi na vida. Eu trouxe muito dele. Eu esqueço de mim para ajudar os outros, independe de quem for. Às vezes a gente acaba até se ferrando por causa disso, mas isso eu herdei do meu pai. Faço bem sem olhar quem, e faça bem feito. Toda imagem no espelho refletida tem 1000 faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida. Um pedaço de quem os concebeu. O que tem de você, da Iraci? Irani. Irani, desculpa. Da minha mãe. Força. De não desistir. De ir em cima, de ir pra frente. O leão. O leão eu herdei dela. Sem parafrasear ninguém, eu posso não ter te perguntado um monte de coisa. E se não perguntei, sinta-se à vontade. Quando a gente fala do assunto hipnose, eu sempre recebo um certo tipo de comportamento, do tipo assim, não olha para ele. Não olha, né? E eu só queria deixar muito claro nas minhas palestras, esse é o intuito, né? De que um estado de hipnose é um estado natural em que a gente passa boa parte do nosso dia. Não é nada místico, não é nada esotérico. Na verdade, é um estado em que o seu cérebro está com uma frequência menor. Quando que isso acontece? Quando eu estou relaxando, isso acontece. Frequência de pensamento, de estado de energia, de tudo. Isso, eu estou lá lendo um livro e viajando na história daquele livro, eu estou em transe hipnótico. Eu estou atravessando a rua, distraído, e passo e olho para trás e falo, caramba, como que eu não fui atropelado? Porque eu nem vi eu atravessar a rua. Você viu você atravessar a rua, você estava em transe. Então, o transe acontece em vários momentos do nosso dia. E aí o grande questionamento que eu deixo para você de casa é, por que não usar esses transes que nós temos durante o dia para o seu bem? Por que não usar isso para o seu autodesenvolvimento? Por que bater na mesma tecla e insistir que é impossível, que eu não consigo, que não vai dar certo,
se você pode programar o inverso em você. Veja, você não tem certeza se vai dar certo. Nunca, a gente não tem certeza de nada. Mas começar um projeto, começar o nosso dia achando que vai dar certo, é muito melhor e vai te dar uma satisfação mais gigantesca do que começar dizendo, não vou dar certo, não vai, o dia hoje vai ser péssimo, terrível. Aí você não está fazendo uma promessa, já vai acontecer. Né? O seu dia vai ser terrível mesmo. Né? Então essas pequenas reprogramações, esses pequenos transes que nós temos durante o dia, podem e devem ser melhor aproveitados. Eu acho que essa é a minha missão. É levar essa palavra. Muito obrigado, Roger Dias Barbosa, por ter recortado conosco essas relações de vida aqui no Câmara Livre. Eu agradeço demais a regressão que eu fiz aqui, né? Me levou à emoção. A gente, como terapeuta, poucas vezes a gente sofre isso, a gente faz muitas pessoas levarem a isso, mas a gente mesmo não faz. Então eu agradeço demais e espero que tudo que a gente conversou aqui esclareça muitas coisas e levante outras N dúvidas. E aí, pode me procurar para a gente conversar. Muito obrigado. Conhece-te a ti mesmo. Não fale sobre o que você não conhece. E se quiser falar, gaste um tempinho para buscar informação. Talvez essa seja, sem reprogramação mental nenhuma, a principal contribuição do Câmara Livre desta semana. Toda terça-feira estreando aqui, às 19 horas, no canal 10 da NET, 60.3 UHF Digital. Uma conversa de vida. Até a próxima.